Olá, bem-vindos ao canal. Vamos falar sobre a monitorização hemodinâmica, agora avançada. Então, para a gente relembrar, monitorizar significa prevenir, avaliar, visar a medida de medidas frequentes e repetidas aí das variáveis fisiológicas. E a hemodinâmica é o estudo dos princípios físicos que governam o nosso fluxo sanguíneo pelos vasos e pelo coração. Para relembrar a questão da circulação, nós temos o coração, o ventrículo direito, que manda o sangue para os pulmões, onde tem oxigenação, retornando para o coração, agora pelo ventrículo esquerdo, então ele é direcionado pela aorta para todos os tecidos, e aqui nas arteríolas, há o consumo, né, de oxigênio pelos tecidos, e esse sangue agora sem o oxigênio segue pelas vênulas, pelas veias e retorna ao coração para retornar à circulação. E assim a monitorização a avaliação metódica dos parâmetros clínicos e também laboratoriais que são mensuráveis, onde devemos buscar por movimentos e pressões da circulação sanguínea. O objetivo primário é assegurar uma perfusão tecidual e uma oferta de oxigênio satisfatória. A finalidade da monitorização é a mensuração de dados, é reconhecer e ampliar as possíveis complicações e a intervenção em tempo hábil. Para lembrar um pouquinho a classificação de estado hemodinâmico, então hemodinamicamente estável é um estado hemodinâmico adequado ou perto da adequação, é aquele paciente sem drogas vasoativas ou sem suporte cardiovascular. O paciente compensado ou com risco de descompensação, ele tem um estado hemodinâmico adequado ou perto da sua adequação, mas ele tem o uso de drogas vasoativas ou qualquer outra forma de suporte cardiovascular. E o hemodinamicamente instável, ele está no estado hemodinâmico inadequado, anormal ou está sendo corrigido. Mas ele é dependente de drogas vasoativas, por vezes em doses altas ou crescentes, ou qualquer outra forma de suporte cardiovascular. Na monitorização hemodinâmica invasiva, nós vamos falar de algumas, mas entre elas, né, a artéria, a PVC, débito cardíaco, preditivo hipotensor, saturação venosa e pressão de artéria pulmonar. A pressão arterial invasiva permite a avaliação de uma forma mais contínua, né, e precisa desses níveis pressóricos. Um dos seus principais objetivos é manter a pressão arterial em nível suficiente para garantir a adequada perfusão tecidual, e aí esses pacientes mais instáveis requerem um controle mais fidedigno e adequado da pressão. A pressão por uma punção da artéria radial, ela precisa ser acoplada a este equipo que tem um transdutor de pressão, então é este sensor aqui que faz a leitura do pulso e que faz a transformação de uma onda pressórica que vemos no monitor, né? E para que eu mantenha este catéter de uma certa forma pérvio, eu preciso que ele esteja com soro pressurizado nessa bolsa de pressurização, em geral a 300 milímetros de mercúrio, para garantir um fluxo de 3 ml hora. Então, este equipo aqui em cima, o soro, está nessa bolsa pressurizadora. Também é importante a posição do paciente e do transdutor de pressão. Então, esse transdutor ele tem que estar nivelado no eixo flebostático, então aqui, né, na altura do tórax do paciente, e assim eu tenho medidas fidedignas. Quando eu tenho um transdutor, né, abaixo do eixo flebostático, eu tenho um valor de pressão irreal, né, não compatível com a pressão do paciente. A mesma coisa acontece se ele estiver superior, né, ao eixo flebostático. Entre os cuidados de enfermagem, requer a troca diária bem cuidadosa do curativo no local da inserção, do catéter, a irrigação do sistema, então, com esse baixo fluxo, com essa pressurização,
Lembrando sempre de posicionar o 0, né, na linha média axilar, com o paciente em decúbito horizontal, onde deve ser posicionado o transdutor, aqui no eixo flebostático. Observar sinais flogísticos da inserção do catéter na artéria radial. Manter, né, esse catéter pelo menor tempo possível, pela invasão do paciente, mas o tempo necessário para que eu mantenha a estabilidade e o controle da hemodinâmica, né, do paciente. Remoção do catéter em qualquer sinal flogístico, isquemia ou numa curva amortecida persistente. E sempre que eu for retirar esse catéter arterial, fazer a compressão da artéria radial para evitar o hematoma e o sangramento. A pressão venosa central, ela é medida a partir da conexão, né, de um transdutor, de um equipotransdutor no catéter venoso central. Em geral, ela tem valores de normalidade de 0 a 8 milímetros de mercúrio. O que ela visualiza, né, a ideia de uma pré-carga, então quanto de volume, né, pela sua posição aqui próxima ao átrio direito, ele reflete a volemia desse paciente. Então, quanto de volume esse átrio está recebendo, o que é considerado essa pré-carga. Então, este transdutor de pressão igualzinho da artéria que a gente viu agora, ele tem que estar localizado no eixo flebostático do paciente. Então, o transdutor também se mantém na altura do tórax para registrar um valor de pressão adequado. Essa curva é o que a gente vai visualizar no monitor e se registra sempre no valor da expiração. Entre os cuidados de enfermagem, a troca diária e cuidadosa desse curativo também, do catéter central, manter esse transdutor com irrigação, assim como mantivemos o da pressão arterial, o posicionamento do transdutor sempre em linha axilar média, e a observação da hiperemia de sinais flogísticos no catéter venoso central. O débito cardíaco reflete o volume de sangue bombeado do coração em litros. Os valores de normalidade variam de 4 a 8 litros por minuto. Débito cardíaco ele também pode ser calculado na relação de frequência cardíaca versus volume sistólico. Em geral, hoje o débito cardíaco ele pode ser mensurado de uma forma invasiva, mas não tão invasiva, por uma punção arterial e um catéter, um equipo, né, o transdutor, que é desse sistema FlowTrack, que é próprio, né, para esse tipo de mensuração. Então, em vez daquele transdutor mais simples de equipo que a gente acabou de ver, eu vou ter esse modelo de transdutor que tem uma conexão para um monitor, onde ele vai fazer a leitura destes valores. Uma via vai para a paciente, uma via vai para o soro, que também fica pressurizado, como esses que a gente acabou de ver, mas o que ele tem de diferente é este transdutor que faz o reconhecimento e a interpretação dos dados para outro tipo de dispositivo. Ele é até bem parecido com esse que a gente acabou de ver para débito cardíaco, é esse sensor que chama Acumen. Ele é acoplado a esse tipo de monitor e ele demonstra um potencial hipotensor. Então, se o parâmetro da medida, né, excede 85 em 2 atualizações consecutivas de 20 segundos, ou alcança 100 a qualquer momento, esse monitor abre uma janela de pop-up de alerta dizendo que analise a hemodinâmica do paciente. Ele também computa outros dados, né, tem outras informações, mas ele está dizendo que o paciente tem um potencial para daqui a pouco entrar num efeito hipotensor. Então, você tem uma previsão que é feita por aprendizagem de máquina dentro desse software, e você tem uma sinalização, um alerta um pouco antes do evento propriamente dito acontecer. A tela também avalia pré-carga, contratilidade e pós-carga. Então, há outros dados hemodinâmicos que você pode avaliar após essa sinalização de um potencial efeito hipotensor. O Aquaman é uma punção arterial com aquele sensor bem parecidinho com o FlowTrack.
Outra medida é a saturação venosa central de oxigênio, então ela é feita por esse catéter, que é um catéter central, mas que ele tem esse dispositivo de conexão para fazer a leitura, né? Então esse dispositivinho aqui é acoplado ao cabo, que é acoplado ao monitor. Ele permite uma avaliação do equilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio. Os valores mais baixos, eles indicam uma extração de oxigênio aumentada ou uma baixa oferta. E os níveis mais altos são vistos como uma extração e consumo diminuídos. Aqui, abaixo de 60%, te reflete um débito cardíaco inadequado. Ele é acoplado a este monitor, que também vai te dar outros parâmetros, né, hemodinâmicos, mas um sensor conectado a um cabo a este monitor, que é o mesmo monitor para outros tipos de produtos, tá? Em relação à monitorização da artéria pulmonar, o catéter de artéria pulmonar, então, ele te fornece parâmetros hemodinâmicos de diagnóstico, ele não é uma modalidade terapêutica. Ele vai ter inúmeras vias, porque cada via, né, vai estar posicionada numa área aqui do coração e vai te trazer um tipo de medida. Ele também tem aquele sensor para ver a saturação venosa. O objetivo do catéter de Swan-Ganz é avaliar a função ventricular, monitorar alterações hemodinâmicas, orientar a terapêutica e orientar também quanto ao prognóstico. Entre as indicações, né? Ele está indicado para o paciente do infarto, de respiração aguda, cirurgias cardíacas, reposição volêmicas em grandes traumas. Quando passado o catéter de Swan-Ganz, então ele vai descer pela subclave, entrando em átrio direito, ventrículo direito e saindo aqui pela artéria pulmonar, até se posicionar para a mensuração do capilar. Então ele vai caminhar aqui para chegar até mais próximo do capilar. À medida em que esse catéter ele é progredido, ele vai mostrando no monitor diferentes formas que representam a sua passagem, né, por essas câmeras no coração. Ele tem uma mensuração de inúmeras medidas, né, então, além da pressão arterial, sistólica e diastólica, de artéria pulmonar, a capilar pulmonar, medidas de ventrículo direito, de PVC, de débito. No monitor, então, além da pressão arterial, porque pacientes mais graves geralmente têm uma pressão arterial invasiva, a gente também vai visualizar a pressão de capilar pulmonar, que seria essa linha. Então, aqui eu tenho a pressão arterial, a PVC e a de artéria pulmonar. Complicações relacionadas ao Swan-Ganz estão na inserção do introdutor, né? Então, que eu posso ter pneumotórax, hematoma, né? Punção arterial, embolia gasosa ou mau posicionamento do catéter. Relacionado ao posicionamento do capilar pulmonar, arritmias ou lesões estruturais e mau posicionamento. Durante a permanência do catéter, também arritmias, trombose, endocardite, ruptura do balão, ruptura de artéria, pseudoaneurisma, hemorragia. E durante a retirada, também arritmias, um nó, quebra de catéter. Então, são coisas que podem ocorrer. Em geral, o paciente, após, né, passagem do catéter de Swan-Ganz, ele tem a visualização em imagem, né, do catéter aqui passando por todas as câmeras e saindo na capilar pulmonar. E, em geral, na inserção, tem que ser feito um curativo pequeno, sem cobrir esta parte plástica do catéter, porque esta parte plástica do catéter mantém o catéter aqui dentro ainda estéreo. Quando nós fazemos uma fixação e que acaba cobrindo esta parte plástica, a retirada dessa fixação, colocação e retirada dessa fixação, acaba levando a microperfurações. E durante a permanência do catéter, se esse catéter tem uma migração, né, se ele se desloca, eu não consigo mais reintroduzi-lo, porque eu perdi a esterilidade desse componente. Então, as fixações são sempre mais para inserção, sem ter nenhum tipo de adesivo nessa parte plástica, que está mantendo aqui o catéter ainda estéreo, apesar de estar um pouco mais exteriorizado.
Essa pressão de capilar pulmonar, ela é um reflexo da pressão de átrio esquerdo, que por sua vez vai refletir a pressão do ventrículo esquerdo, e é aí a melhor avaliação de pressão diastólica de ventrículo esquerdo, ou seja, de pré-carga de ventrículo esquerdo. O débito cardíaco, ele geralmente é pelo método de termodiluição, usando a diferença de temperatura entre o fluido injetado na via proximal e a temperatura basal do paciente. Então, para fazer essa medida de capilar pulmonar, em geral se usa um soro gelado e uma seringa para fazer a injeção, né, desse soro durante essa medida de capilar. E aí, em geral, se considera uma média dessas medidas, então são feitas 3 mensurações de capilar com a infusão do soro gelado, e aí o próprio monitor calcula a média dessas 3 medidas, gerando um valor de capilar pulmonar. Nos cuidados de enfermagem para esse paciente, então atentar para a presença de sangramento, né, sinais logísticos na inserção do catéter, evitar o tracionamento do catéter. Ele acaba ficando um pouco pesado pelo número de vias e pela sua extensão, então é importante sempre deixar ele para cima aqui, né, do leito, no travesseiro do paciente. Ele tem uma pinça prender ali no travesseiro essa parte do cabo, mas lembrando de proteger essa parte plástica, tá? Evitar a manipulação excessiva, trocar o curativo diário se for com gás e micropore. Hoje a gente trabalha com filme transparente, então com filme pode ficar, né, por mais tempo. O kit de transdutor de pressão, porque todas essas pressões recebem aquele equipo que a gente viu para artéria, e com o transdutor, então as pressurizações, os equipos, os transdutores todos mantidos no eixo flebostático, são os mesmos cuidados da pressão arterial, tá? Esse catéter vai ter um pouco mais de transdutor. Se calibra o débito cardíaco, então, uma vez ao dia, que é aquela calibração com soro gelado que a gente viu, e acompanha os exames laboratoriais desse paciente para ver a sua evolução. O último é o volume VIL. Ele também é bem parecido com aquele dispositivo do FlowTrack, mas ele vem cinza. O volume VIL, ele é indicado, então, para pacientes graves, nos quais eles têm aí uma função cardiorrespiratória, ou estado de fluidos ou resistência vascular, que requerem uma avaliação constante. Ele, aqui, diferente dos outros catéteres, ele é passado na femoral, então é um catéter de artéria femoral. Você vê que ele é bem parecido com um catéter de artéria radial, mas ele é mais longo para ser femoral. E ele te traz parâmetros hemodinâmicos relacionados a índice cardíaco, débito cardíaco, volume sistólico, resistência vascular sistêmica, volume sistólico indexado. E também te traz parâmetros de volume, como água pulmonar extravascular, índice de permeabilidade vascular pulmonar, volume diastólico final global e fração de ejeção global. Ele tem esse transdutor, é conectado também a um equipo, que também vai numa bolsa pressurizadora, e esses cabos conectados àquele monitor que a gente viu que conecta vários catéteres. Então, cada um destes produtos, né, tem aí a sua indicação dependendo da gravidade do paciente, o que eu quero monitorar, mas são sistemas avançados e são sistemas que nos ajudam muito na predição da hemodinâmica desse paciente, o que faz com que aquela funcionalidade que a gente viu de intervir em tempo hábil seja realizada. Sobre a parte invasiva, era isso que a gente tinha para conversar. Tem um outro vídeo aqui no canal sobre a monitorização mais básica, e eu espero aqui vocês para mais informações. Até mais!